Estamos de volta com o bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E a seleção brasileira chegou ontem à noite em Moscou, onde enfrenta a Sérvia amanhã, 3 horas da tarde, pela terceira rodada da primeira fase. O jogo vale a vaga das oitavas de final. Vamos torcer amanhã. Amanhã tem seleção. Vamos ver como é que foi a chegada da seleção aí. E aí, Vinícius, essa festa toda aí, a seleção sendo bem recebida, você acha que isso ajuda mais ainda o clima da seleção, de confiança, essa coisa transmitida do torcedor para o jogador? Acho que sim, né? Isso aí o Pio não fala, né? Se derrete inteiro pelos argentinos lá, e da festa que a torcida do Brasil fez, ele não fala nada. Não chegou minha hora de falar ainda? Calma. Vai ficar mordido, já tá mordido com você. Ó. Foi bem legal. Acho que os relatos que a gente tem dos companheiros que estão lá na Rússia é de que os jogadores estão gostando muito dessa festa que está sendo feita pelo torcedor. Eu tenho acompanhado, de fato. Não gostei dessa musiquinha que eles criaram aí, que é chata pra danar, mas o resto tá bem legal. Com o direito de resposta, Guilherme Guimarães. É que enfim, né? Porque aqui o programa é democrático. Muito obrigado pelo espaço. Não, logicamente que já havia falado sobre a recepção da seleção brasileira, esse movimento verde e amarelo que criaram, né? Eu acho bem bacana, porque clima de clube é uma coisa. O torcedor brasileiro, ele não tem identificação com a seleção como ele tem com o seu clube de futebol. Tanto que a gente vê muito os torcedores interagindo na internet e falando assim, a minha seleção é o clube para qual eu torço, não é a seleção brasileira. Esse distanciamento ele é explicado por várias coisas, principalmente que a maioria dos atletas da seleção jogam fora do país, né, e não tem muito essa identificação que a gente tinha em outros tempos. Mas é uma festa realmente muito bacana e que bom que soltaram o canarinho, porque o segurança tinha prendido o canarinho e ele tem sido o grande destaque dessa Copa do Mundo. Ô Emerson, mas o outro destaque dessa Copa do Mundo é a situação do Neymar, todo mundo vendo meme aí, qualquer coisinha, ele tá caindo. Você como um árbitro, como é que você vê essa situação do Neymar sempre tá caindo, já tá com esse rótulo, você acha que isso pesa pro árbitro do jogo? Já saber que o Neymar é um caicai, vamos dizer assim, ele já tem uma tendência, por exemplo, a olhar diferente pro Neymar? Então, Breno, boa pergunta, porque nós árbitros, quando a gente vai entrar para poder arbitrar uma partida de futebol, o que a gente pega? Os jogos anteriores daquelas equipes. E aí a gente vai fazer uma pesquisa mais aprofundada de cada atleta. Então, quando o árbitro vai, não precisa de falar do Neymar, um dos melhores jogadores do mundo. Então, quando o cara pega para poder ver o histórico dele, os jogos anteriores dele, vê que às vezes tem uma trombada que é um contato físico do jogo e o cara se joga. Vê que tem um que não é nada, é só uma aproximação para disputa de bola e o cara se joga e cai. Então, o árbitro, ele não pode entrar dentro do campo de jogo premeditado. Porque senão, às vezes, ele vai se equivocar. Porque, às vezes, vai ocorrer uma falta e ele não vai marcar. Mas isso cria um rótulo para o jogador. Então, o Neymar, agora, ele está vendo que os árbitros não estão marcando qualquer falta em cima dele. A torcida brasileira, os jogadores, todo mundo pede encarecidamente que ele fique um pouco mais de pé, dispute mais a bola, que vai ser mais proveitoso tanto para ele quanto para o espetáculo também. E como você viu o lance do jogo Brasil e Costa Rica, que houve aquele pênalti marcado pelo Bjorn Kuipers, né? Isso. Que era o árbitro holandês, e que depois o VAR interferiu e o juiz voltou na decisão e não marcou. Você acha que foi pênalti? Olha, a gente tem que tomar cada decisão, quando é uma grande decisão, principalmente dentro da área, como se fosse tomar também fora da área. Creio eu que, se aquela jogada ocorre no meio do campo, fora da área, o árbitro não marcaria. Aí ele marcou porque ele achou que naquele momento ele poderia finalizar em gol e ter uma oportunidade clara de fazer. E aí ele marcou. Por quê? Pelo fato do Neymar não prosseguir na jogada e, entre aspas, vamos colocar que ele simulou que ele foi impedido com um empurrão. E aí, mostrando na imagem, quando ele foi lá e viu, ele falou assim, não, esse braço aqui não foi suficiente para impedir que ele prosseguisse e finalizasse na jogada. Então, por isso, creio eu que ele voltou atrás e, na minha interpretação, de forma correta. Aí, né?
E na hora, eu tenho certeza, Ilustrando, né? como eu também, um montão de gente a outra falou pênalti. Pênalti. Pelo No primeiro movimento momento, do Neymar. À primeira né? vista apareceu. O movimento dele, não prosseguindo a jogada dentro da área, né? de frente pro gol. né? E essa relação se encaixa, né? Por ser o Neymar, essa situação toda Sim. que você comentou, dele de ser um jogador que aparece muito em relação à arbitragem, caindo e tal. Você acha que isso também fez um pouco de diferença, mesmo com o árbitro, com o auxílio do VAR? Eu acho que sim. Eu acho que fez sim uma diferença, porque todas as jogadas que se desenvolverem em cima de atletas que têm essa característica, não que vão ter interpretações diferentes, mas as interpretações vão ser mais apuradas, para justamente não incorrer nisso. Porque a decisão do VAR, ela tem que ser uma decisão que não caiba interpretação. E aquele lance é um lance que foi interpretativo. Será que aquele braço foi suficiente ou não? E ali ficou claro que aquele braço que o atleta está em disputa com o Neymar não foi suficiente para impedir que ele chegasse E na mais bola. um lance que vai entrar pro repertório do Neymar aí. Né? Sim. Que eles vão olhar e falar, lembra aquele lance lá? Ele deu uma valorizada, então a gente já fica com o pé atrás em relação a ele. ainda dentro disso, Emerson, talvez não necessariamente ligada a esse lance do Neymar especificamente, mas uma outra questão que tem sido levantada a respeito do VAR é a questão da visualização das jogadas em câmera lenta, né? Porque eu acho que câmera lenta, toda jogada parece que é falta, né? Porque vai devagarzinho ali, encostar, encosta. Como é que você acha? Você acha que a câmera lenta ajuda em alguns lances, atrapalha em outros? Você acha que deveria ser visto sempre na velocidade normal? Como é que você vê isso? Então, o que acontece? Quando ocorrem esses lances, a primeira revisão que a gente faz, ela é sempre na mesma velocidade que ela ocorre, na velocidade real. Justamente para não induzir que o slow motion traga uma interpretação diferente para a gente. Então, a gente revê numa imagem natural a jogada por ângulos diferentes e depois a gente vê uma velocidade menor um pouco e com uma aproximação, para você ter certeza se houve um toque ou não. Mas o que é mais interessante, que é mais prudente é o quê? Que a gente vê realmente em velocidade real, porque a velocidade no slow motion ela traz uma interpretação diferente. E em relação a essa interpretação, você acha que cabe uma revisão nos protocolos do VAR, os protocolos atuais, para que, por exemplo, o desafio que a gente tem hoje no vôlei ser encaixado dentro do futebol? Então, como a gente havia comentado antes do programa, a gente falando sobre isso, está indo para um grande evento que é a Copa do Mundo. E até então, até 2018, esse protocolo ele havia feito em algumas edições. Certamente, quando finalizar a Copa do Mundo, esse protocolo ele já vai vir editado numa nova edição. E aí a gente vai saber até que ponto o VAR vai realmente interferir. Né? Porque será que ele vai poder interferir num lance que é punível o atleta com cartão amarelo? Será que ele vai ser interpretado de forma, com a questão que você está falando, do desafio? Será que vai abrir esse leque, cada equipe? Será que se na interpretação daquela equipe ele se sentiu prejudicado, ele pode lançar esse desafio? Então vai ser uma coisa que a gente vai esperar terminar a Copa para a gente ver o que vai ter de edição nesse protocolo para a gente poder estar colocando ele em prática no nosso campeonato. Vou colocar a Ana Cláudia para participar com o pessoal de casa, mas antes aí, uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo e com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não se esqueça, pessoal, se você está procurando um emprego, mande seu currículo para o mundiale.com.br. Agora sim, Ana Cláudia, participação do pessoal de casa, Ana.
Vamos lá, então, registrar as primeiras participações. O Rodrigo e a Cátia, do bairro Santa Helena do Barreiro, comentaram aqui que o programa está cada dia melhor. Um abraço para vocês e obrigada. O Elerson Ribeiro, do bairro Veneza, de Ribeirão das Neves, comentou também: esse é o melhor programa de esporte na TV. Não perca um programa, pede um abraço para a filha Sara. Um abraço para você, Sara, e também para você, o Elerson. Obrigada pela participação. E tem uma pergunta agora do Fernando, de Birité, vou fazer para o Vinícius. Ele quer saber se o Jeromel não deveria ser titular na seleção. Não deveria. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a dupla de zaga está bem formada pelo Thiago Silva e Miranda. São dois jogadores com muita rodagem de futebol europeu, que enfrentam os jogadores que eles estão enfrentando ao longo da temporada. O Jeromel é um baita zagueiro, mas eu não mexeria, não. Não acho que a dupla de zaga seja um problema para o Tite nesse Aproveitando aí a deixa da dupla de zaga, Guilherme, o Tite já soltou a seleção, né? A escalação é a mesma do último jogo, então o William continua jogando. A única mudança é o capitão. Dessa vez, Miranda vai ser o capitão. Ou seja, não muda nada, né? Thiago Silva para Miranda. Não muda nada. O capitão só serve para escolher o lado da moeda, gente. O resto é tudo a mesma coisa. Então, peraí. Com a palavra, aquele que lida com o capitão. Emerson, é só isso mesmo? O capitão não serve para nada? Não, vamos dar os créditos, né? Além de participar do DOS, né? E tirar uma fotinha do seu tirar lado. uma fotinha lá do lado da discussão, arbitragem. Tem um trato diferente, sim, porque ele, além de ser o responsável, né, pela sua equipe, pelo comportamento disciplinar da sua equipe, o trato com a equipe de arbitragem é diferente. Então, a gente, quando quer comunicar, a equipe, no geral, a gente chega, aproxima do capitão. Não que ele tenha um privilégio com relação aos outros atletas, não, mas ele tem um respaldo diferente. Pro juiz, você vê alguma mudança nisso? Por exemplo, de ter cada dia um jogador diferente como capitão? Porque, vamos colocar assim, quando tem aquele capitão nato, né? Uhum. Paulo Roberto, que está aqui com a gente, foi 8 anos capitão do Atlético, então ele era um cara que já era conhecido e respeitado pela forma dele de ser capitão. E quando é assim, um sorteio, um dia um tem uma posição, um jeito de ser, que é o Marcelo, o Thiago tem um outro jeito, o Miranda outro, como é que você vê isso? Então, até na oportunidade, conversando aqui com o Paulo, que a gente fala, tanto o Paulo como outros eternos capitães de outras equipes que existem, né? Às vezes o cara não carrega a faixa de capitão, mas quando você vai reportar a equipe dele, mesmo ele não sendo capitão naquele dia, você se reporta a ele. A liderança, né? A liderança que o cara tem perante o grupo, o respeito que ele tem perante a arbitragem, né? Então, mas ali na hora que muda de um dia para o outro, um atleta assim, a gente não sente tanto assim a diferença não, porque você vai assustar porque de repente aquele atleta não é de chegar para você para te questionar alguma coisa, para conversar com você. E quando ele chega, você assusta, você fala, não, ele tá de capitão hoje, então por isso que ele tá aqui conversando. Tá vendo? No fundo, o Emerson deu volta e concordou comigo, não muda nada, é tudo a mesma coisa. Vamos falar mais de seleção brasileira, vamos falar mais do VAR aí no último bloco. Agora um recado para você que procura um hotel em BH com conforto, com bom atendimento, comodidade e um bom custo-benefício. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No Hotel Intercity BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar, é fácil. Acesse o site www.intercityhotels.com.br, selecione o hotel Intercity BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercity BH Expo, conforto e praticidade para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre Atlético, Cruzeiro e América. Não saia daí.